que tanto ódio ao imigrante, gente? Por que tem tantos países da Europa e aqui nos Estados Unidos também com um discurso completamente anti-imigrante? E são imigrantes, né, africanos, da América Latina, não é qualquer imigrante. Ninguém tá reclamando dos imigrantes da Dinamarca. Vamos ver essa história. Vem comigo. Meu nome é Carol Zócoli Brócoli. Bem-vindos a esse canal. Eu sou comediante, também sou formada em filosofia. Então, nesse canal aqui eu gosto de pensar um pouco e rir também, né? Bom, eu descobri um canal hoje que já me parece que é um canal incrível, que é este canal aqui, ó, chamado Caçador de Histórias. Tem 173 mil seguidores, é um canal estabelecido. E o título do vídeo é Por que odeiam imigrantes africanos, asiáticos, árabes e latino-americanos? A teoria da substituição. Por que eles odeiam imigrantes africanos, asiáticos, árabes e latino-americanos? Quais são as raízes históricas do ódio contra imigrantes não brancos e como ele se manifesta na política e na violência contemporânea? Como o medo e a manipulação transformaram imigrantes não brancos em alvos de uma guerra racial promovida por supremacistas brancos? A teoria da grande substituição. Hoje exploraremos esta urgente e necessária questão. Mas desde já se inscreva no canal e venha comigo caçar mais esta mortal história. A nossa história de hoje começa nos Estados Unidos da América, mais precisamente na cidade de Buffalo, no estado de Nova York. Buffalo é a segunda cidade mais populosa do estado de Nova York, depois da cidade de Nova York, e era habitada por povos indígenas antes da chegada dos europeus brancos. De acordo com o censo de 2024 do governo americano, a população de Buffalo é composta por 45,4% de pessoas brancas, 32,9% de pessoas negras, 0,4% de indígenas americanos e nativos do Alasca e 8,2% de asiáticos. Buffalo, em Nova York, é realmente conhecida como a cidade da boa vizinhança, devido à sua hospitalidade e senso de comunidade. Além disso, ela também é famosa pela Buffalo Wings, o seu clima rigoroso no inverno, sua arquitetura histórica, sua proximidade com as cataratas do Niágara e o seu passado industrial e portuário. Antes da chegada dos europeus, a região onde hoje está a cidade de Buffalo, no estado de Nova York, era habitada pelos povos Erie e Neutral, agricultores, comerciantes e profundamente conectados às terras e às águas do lago Erie e do rio Niágara. Esses povos construíram suas vidas em equilíbrio com a natureza, mas essa harmonia foi brutalmente interrompida. Com a chegada dos europeus, uma nova dinâmica de conflito se instalou. O lucrativo comércio de peles fez com que os franceses, holandeses e britânicos incentivassem disputas entre os povos indígenas. Armados pelos colonizadores, os povos sênecas atacaram os Erie e os Neutral na década de 1650. O resultado foi um massacre. A região passou, então, ao controle dos povos Sêneca. Os povos Sêneca governaram essas terras por mais de um século, mas sua soberania foi ameaçada com a chegada dos britânicos, os ingleses, e mais tarde dos colonos norte-americanos. Durante a Guerra Revolucionária Americana, entre 1775 e 1783, os povos Sêneca se aliaram à coroa britânica, na esperança de protegerem seu território, mas a aposta foi fatal. Com a vitória dos Estados Unidos veio a retaliação. Os povos Sêneca foram brutalmente forçados a ceder várias extensões de terra. O Tratado do Forte Stanwix, assinado em 1784, foi um golpe devastador. Sem escolha, os povos Sêneca entregaram grandes extensões de terras aos americanos. Mas, Gente, vocês estão vendo, né? É basicamente o seguinte. Tava todo mundo quieto, chegaram esses filha da puta do nada e na bala, na porrada, pegaram as terras. E agora a gente não pode vir pra cá. mais de uma década depois, em 1787, o Tratado de Big Tree, ele consolidou o roubo. Os Sênecas perderam quase todas as suas terras no oeste de Nova York. Foram então confinados a pequenas reservas, enquanto os colonos se espalharam pela região. Entre os primeiros não indígenas a se estabelecerem na área estava um homem negro, Joseph Hodge. Também ficou conhecido como Black Joe, que era um escravizado fugitivo que em 1771 se estabeleceu entre os povos Sêneca. Ele aprendeu sua língua, casou-se com uma mulher indígena e construiu sua vida como um comerciante no entreposto ali da região. Em 1792, Black Joe ele foi registrado como o primeiro colono negro da região, vivendo em uma cabana coberta de casca de árvores e à margem do Little Buffalo Creek. Hodge ele administrava um entreposto comercial e também servia como intérprete entre os povos Sêneca e os colonos brancos. Mas
Conforme Buffalo crescia e mais colonos europeus chegavam, os povos Seneca foram novamente expulsos. Em 1807, Rod seguiu com eles para a reserva Cattaraugus, resistindo à violência do colonialismo. Mas a história negra de Buffalo não terminou aí. No século XIX, a cidade se... Ó, vocês vê como é que é ficar do lado do opressor? Eles acharam, e é isso que acontece. O pessoal aqui também. Eles acham que assim, não, vamos votar um monte de imigrante aqui. Não, vou votar no Trump, porque se eu ficar do lado deles, se eu for uma pessoa de família, um cristão, eles não vão me pegar. Amigo, eles odeiam você. tornou um dos pontos mais importantes da Underground Railroad, ou ferrovia subterrânea, que era por onde os fugitivos da escravidão atravessavam para a liberdade. Fugitivos da escravidão no sul atravessavam o corredor Buffalo-Niágara, muitas vezes auxiliados por redes de apoio abolicionistas. Estima-se que cerca de 30.000 pessoas tenham passado por Buffalo rumo ao Canadá e à liberdade. Buffalo foi uma cidade forjada pelo extermínio de povos indígenas, mas também por sua resistência e também pelo... Então, o Canadá, ele teve uma grande... Teve uma cidade, meio que uma vila que estava se formando de escravizados que conseguiam fugir dos Estados Unidos e ir para o Canadá. O Canadá não teve escravidão, né? E é muito diferente, gente. Assim, eu morei lá, né? E aqui nos Estados Unidos teve, no Brasil também teve. Dá para perceber assim a tensão que fica na sociedade quando ela passou por um processo como esse. É muito palpável. Desejo inquebrantável de liberdade por parte dos ex-escravizados. Um lugar onde a história negra e indígena se entrelaça em um passado de dor, de luta, mas também de sobrevivência. A cidade de Buffalo tem uma história de acolhimento a comunidades de imigrantes e migrantes, desde europeus a afro-americanos do sul dos Estados Unidos no século XIX e XX, e também as populações latino-americanas e caribenhas no final do século XX. Então, só para complementar, teve muito que fizeram até uma vila no Canadá, mas os canadenses não escravizaram, mas eles também não queriam os pretos lá, não. Porque eles boicotaram essa vila até eles não terem como comer, como nada, sabe? Eles boicotaram pra caramba. História, ela acabou evoluindo com o reassentamento de mais de 14.000 refugiados desde os anos 2000. Refugiados reassentados que trouxeram diversidade cultural, espiritual e intelectual para os bairros de Buffalo. Porém, hoje, um outro memorial, um memorial de dor, acabou tornando Buffalo também reconhecida. Buffalo é uma É cidade aqui na esquina de um grande supermercado que se encontra um memorial às vítimas que foram brutalmente assassinadas em seu interior. Em 14 de maio de 2022, um dia comum no bairro e na Jefferson Avenue, que é esta avenida, um atirador entrou no supermercado Tops Friendly, um local frequentado por moradores, em sua maioria afro-americanos. Um homem branco, um jovem de 18 anos de idade. Ele havia viajado de uma cidade distante armado com um fuzil de assalto e também com um colete balístico, planejando executar um ataque brutal. Dentro do mercado, ele abriu fogo contra clientes e funcionários do supermercado. Matou 10 pessoas e feriu outras 3. A maioria das vítimas era negra, e o atirador, motivado por ideologias racistas, justificava o seu ato como uma tentativa de limpar a sociedade de certos grupos. E antes de realizar o ataque, ele havia publicado um manifesto online, deixando claro seu ódio racial e também suas intenções. Em suas palavras, ele acreditava que a população negra era uma ameaça à sociedade e queria propagar uma mensagem de supremacia branca. Esse ataque não foi apenas um assassinato em massa, ele foi sociedade. Estados Unidos, se não tivesse os pretos aqui, ia ser o pior lugar do mundo. Sério. Ia ter o quê? Hambúrguer? Cultura, não ia ter nada. Porque esse branco norte-americano, o branco que veio da Inglaterra, esse branco protestante que veio da Inglaterra, né, no passado, ele não tem cultura. Não tem cultura, eles não têm uma dança, eles não têm uma comida, eles não têm nada. É um povo pobre de cultura, muito pobre de cultura. Pensa na cultura dos Estados Unidos, tudo que você gosta. Tira os pretos, vê o que resta. Um ato de terror racial. Infelizmente, este não foi o único caso nos últimos tempos. Em 22 de julho de 2011, na Noruega, Anders Behring Breivik, um extremista de direita e um nacionalista branco, executou um ataque duplo na Noruega. Primeiro, ele detonou uma bomba em Oslo, matando 8 pessoas. Em seguida, foi até a ilha de Utoya, onde jovens estavam acampados num acampamento político do Partido Trabalhista, e lá, Breivik ele abriu fogo, matando 69 pessoas, a maioria adolescentes.
Em seu manifesto, justificou seus atos com ódio contra a imigração muçulmana e a islamização da Europa, defendendo a preservação da identidade europeia através da violência. Em 17 de junho de 2015, em Charleston, Dylann Roof, um supremacista branco, entrou na igreja Emmanuel em Charleston, Carolina do Sul, durante um estudo bíblico e disparou contra os fiéis, matando 9 pessoas negras. Este atirador havia divulgado seu ódio contra negros nas redes sociais e via o massacre como uma forma de iniciar uma guerra racial. O ataque cometido em um espaço sagrado acabou chocando o mundo e expôs a violência constante que a população negra enfrenta nos Estados Unidos. 4 anos após o massacre em Charleston, em 3 de agosto de 2019, o extremismo racial voltou a se manifestar nos Estados Unidos. Um nacionalista branco entrou em um Walmart em El Paso, no Texas, e matou 23 pessoas. Muitas delas eram de origem mexicana. E antes de cometer o massacre, o atirador publicou um manifesto na qual expressava seu ódio contra imigrantes latinos, acusando-os de estar invadindo os Estados Unidos e representando uma ameaça à raça branca. Mas isso não aconteceu apenas nos Estados Unidos. Menos de 6 meses antes do massacre de El Paso, que eu narrei anteriormente, um supremacista branco australiano cometeu um ataque em 2 mesquitas em Christchurch, na Nova Zelândia, em 15 de março de 2019. Armado com fuzis e transmitindo ao vivo, este atirador matou 51 pessoas e feriu dezenas, todos muçulmanos. Ele escreveu um manifesto na qual falava da intenção do massacre, e ele expôs ali as suas crenças racistas sobre a substituição racial e o seu ódio contra muçulmanos e imigrantes. Ele também citou o massacre de Anders Bering como uma inspiração para a sua ação, e o ataque da Christchurch ele se tornou um símbolo global de como o extremismo de direita e a violência racial não têm fronteiras e continuam a matar pessoas ao redor do mundo. Mas antes de continuar, eu quero convidar você a se tornar membro deste canal e apoiar nossas pesquisas para que mais e mais pessoas possam ter acesso a este tipo de conhecimento e os demais outros. Aqui no canal você encontrará mais de 200 aulas totalmente dedicadas sobre teoria racial, sobre história da África e história dos povos afrodiaspóricos. Estes ataques poderiam parecer casos isolados, sem nenhuma conexão lógica uns com os outros, mas eles têm. Em todos os ataques citados, os assassinos deixaram manifestos online. Os manifestos deixados pelos assassinos envolvidos em ataques motivados pela supremacia branca, eles são claros na promoção de ideias de substituição racial e invasão, e a defesa de uma hegemonia branca. Essas crenças extremistas, elas afirmam que as populações não brancas estão tomando o lugar dos brancos e que os brancos devem reagir com violência para preservar sua superioridade. Todos esses casos que eu citei, eles deixaram um manifesto online. O Anders Breivik, na Noruega, ele publicou um manifesto de 1.500 páginas, onde afirmava que a Europa estava sendo invadida por muçulmanos e que as populações brancas estavam sendo substituídas por essas comunidades. Ele acreditava que a única maneira de salvar a Europa era através de uma guerra contra os imigrantes muçulmanos e outras minorias. Para ele, as pessoas brancas deveriam manter sua supremacia e controlar as sociedades ocidentais para evitar que a substituição racial fosse consumada. Dylann Roof... Deixa eu falar uma coisa sobre muçulmano, que assim, no Brasil eu não sei se a gente tem muito contato. Eu, pelo menos, nunca tinha tido contato, né? Mas desde que eu morei no Canadá e aqui nos Estados Unidos, eu tenho... Aliás, meus melhores amigos são muçulmanos aqui. E a gente tem muito em comum. Um muçulmano, a gente sempre pensa, o muçulmano é a pessoa de burca, é aquela coisa, né? Toda fundamentalista. Mas não é. Essa é a parte mais fundamentalista. Tem gente fundamentalista. Eu tinha uma vizinha que ela usava burca que tudo preto, assim, só via o olho. Isso é uma coisa. Mas, por exemplo, meus amigos, eles são muçulmanos. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela não come carne de porco. Ela não fica indo na mesquita. Ela não. Ele é tipo assim, é um muçulmano cultural. Tipo o que a gente no Brasil fala que é católico. Mas, por exemplo, ela bebe, mas porco ela não come, sabe? Então, tipo assim, eles fazem o Ramadã, que é o jejum de 40 dias, todo ano. A galera faz, mas assim, uma coisa mais cultural. E eu acho que essas pessoas, por exemplo, estão totalmente adaptadas à cultura local, entendeu? Então, assim, porque quando fala muçulmano, parece que tem um tipo só de muçulmano. E não é, gente. Tem milhões, né? Milhões de tipos de muçulmano. Igual tem milhões de tipos de cristão, né? Tem católico, tem fundamentalista, tem... Sabe? É isso. Em 2015, que foi o responsável pelo massacre em Charleston, ele também defendia a ideia de que pessoas negras estavam substituindo os brancos nos Estados Unidos. Em seu manifesto, ele culpava as pessoas negras pela decadência das cidades e pela perda do poder dos brancos na sociedade americana. Ele acreditava que a única maneira de impedir essa substituição era através da violência contra os negros.
e isso com o objetivo de manter o domínio branco. Já o atirador de El Paso, ele matou 23 pessoas e ele também citou a invasão de imigrantes, especialmente mexicanos nos Estados Unidos. E no manifesto Gente, o Texas era México. O Texas e a Califórnia era México. Como que não vai ter mexicano lá? dele, ele dizia que os latinos estavam invadindo o país e substituindo os brancos e que isso representava uma ameaça à existência dos brancos. Ele acreditava que a única solução seria exterminar essas populações para evitar a perda da supremacia branca nos Estados Unidos. Ele tentou justificar o massacre como uma espécie de defesa contra o que ele via como substituição racial em andamento. Brenton Tarrant, responsável pelo massacre na Christchurch em 2019, também tinha como base de seu manifesto a ideia de que os brancos estavam sendo substituídos por muçulmanos e outras populações não brancas. Ele via a imigração muçulmana como uma ameaça direta à cultura ocidental e que acreditava que os brancos precisavam reagir para preservar a sua hegemonia. Ele também se inspirou em outros supremacistas e afirmou que a única forma de defender os brancos seria atacando as minorias que ele considerava uma ameaça. E no caso do tiroteio em Buffalo que eu narrei no início desta aula, ele também deixou bem claro em seu manifesto que acreditava na substituição racial. Ele dizia que os negros, latinos e outros imigrantes estavam invadindo os Estados Unidos e substituindo a população branca. Ele acreditava que a única forma de impedir essa substituição era atacando essas populações. E ele também se inspirou em outros atiradores supremacistas, como o de El Paso, e justificou o seu ataque como uma tentativa de proteger os brancos da invasão que ele temia. Ao deixar esses manifestos conspiratórios e racistas, os supremacistas eles estão tentando contribuir para uma longa e crescente biblioteca de terror e fazer com que outros sigam seus exemplos. Os manifestos desses assassinos, eles acabaram deixando claro que suas ações foram movidas por ideologias de ódio e também de violência, centrada na ideia de que pessoas brancas estão sendo substituídas pelas populações não brancas. Eles viam a suposta invasão de imigrantes e o crescimento das minorias como uma ameaça existencial, e justificaram seus ataques como uma resposta para preservar a suposta hegemonia branca. Só para vocês. Então, tem uma coisa que, assim, aqui nos Estados Unidos, eles têm medo de... Porque tem previsões, assim, de que daqui, sei lá, 2050, vai ter mais população latina do que, sabe assim? Por exemplo, nos Estados Unidos, tudo é bilíngue aqui. Isso aqui é um país bilíngue. Tudo tem em espanhol e inglês. Tanto que quando o Trump entrou, todos as coisas governamentais, ele tirou o espanhol, que é justamente para negar isso. Mas, assim, tá havendo diminuição populacional, né, nos países brancos, e aí eles estão desesperados com essa coisa da substituição. Mas, gente... Teria uma ideia, em 11 de agosto de 2017, um grupo de supremacistas brancos lideraram uma marcha iluminada por tochas no campo da Universidade da Virgínia, em Charlottesville. Os manifestantes gritavam, "Vocês não nos substituirão", ou também gritavam às vezes, "Judeus não nos substituirão", em um chamado à teoria da conspiração. Um outro ponto importante é que esses ataques supremacistas brancos estão se alimentando uns dos outros, ou seja, se retroalimentando, porque eles estão fazendo referência a manifestos anteriores. Contudo, esta ideia aparentemente absurda tem sido alimentada como verdade pela mídia e por políticos. O apresentador da Fox News, Tucker Carlson, um conhecido aliado do agora presidente Donald Trump, ele mencionou a teoria da substituição racial mais de 400 vezes em seu programa antes do tiroteio em Buffalo. Após o ataque, ele tentou, obviamente, se afastar publicamente das implicações de suas palavras, mas as ideias que ele promoveu já estavam claramente alinhadas com a retórica extremista. Na Hungria, 2 dias após o massacre, o primeiro-ministro reeleito Viktor Orbán, ele em seu discurso de posse para o 4º mandato, reforçou essa mesma ideologia. Ele afirmou que estava combatendo a grande troca populacional europeia, descrevendo como uma tentativa suicida de substituir a falta de filhos europeus e cristãos por migrantes de outras culturas. E pasmem vocês, uma pesquisa de 2022 revelou que 61% dos eleitores de Donald Trump concordavam com os princípios por trás desta teoria da grande substituição, o que demonstra o quanto essa ideologia tem se enraizado em uma parte significativa da população norte-americana. O Centro de Estudos de Segurança da Universidade de Georgetown, eles monitoraram um protesto contra a imigração que foi realizado em 2 de fevereiro de 2024, em que um comboio de caminhões de extremistas de direita que se autodenominavam Take Our Border Back, algo como
tomem nossas fronteiras de volta, eles viajaram da Virgínia até a fronteira do Texas com o México para mostrar um amplo apoio ao governador do Texas em seu protesto contra o governo federal sobre a crise migratória. Mas vamos entender melhor esse contexto. No ano de 2023, o número de imigrantes que chegaram à fronteira sul dos Estados Unidos atingiu um recorde de 3,2 milhões. O sistema de imigração, que já estava sobrecarregado, não conseguiu acompanhar esse fluxo, e o sistema de asilo, que não foi projetado para lidar com essa demanda, acabou liberando um grande número de imigrantes sob liberdade condicional enquanto aguardavam a análise dos seus casos. Essa liberdade condicional humanitária, ou Humanitarian Parole, ela passou a ser chamada pejorativamente de cai-cai por setores da mídia e grupos anti-imigração. O termo ele é usado para descrever a prática de imigrantes que cruzam a fronteira dos Estados Unidos e se entregam às autoridades, e são posteriormente liberados enquanto aguardam o andamento dos seus processos migratórios. Diante dessa situação, uma pesquisa do Pew Research, que foi realizada em janeiro do ano passado, ela revelou que 78% dos americanos consideravam o aumento da imigração como um problema, sendo que 45% classificavam como crise. E, além disso, 57% da população manifestou preocupação de que o grande número de imigrantes pudesse resultar no aumento da criminalidade. Então, isso aí é preconceito. E é preconceito, porque os dados, os números dizem que os imigrantes, eles cometem menos crime do que os nativos. Né? Agora, os estados que estavam na fronteira com o México, que eu acho que o problema estava maior. Eu, pessoalmente, não vi. Né? Eu vi aqui em Nova York, até o vídeo que eu fiz do hotel, das coisas lá que os migrantes ficaram aqui. Mas eu acho que no Texas, esses lugares assim, a coisa estava pesada mesmo. Aumento da percepção. Embora debater políticas migratórias seja um direito garantido pela primeira emenda nos Estados Unidos, esse discurso muitas vezes ele se tornou violento ao incorporar essa teoria conspiratória. Grupos extremistas utilizam uma retórica de guerra, alegando que a imigração faz parte de um plano para enfraquecer o poder político e cultural dos brancos. A teoria da grande substituição é uma teoria de conspiração racista que alega que imigrantes e minorias estão sendo intencionalmente levados para os Estados Unidos para substituir a população branca, principalmente nos países ocidentais. Essa ideia, frequentemente usada por supremacistas brancos, ela apresenta a imigração como uma invasão que precisa ser interrompida para preservar a América branca. Veja só essas duas frases que Donald Trump fez no seu discurso de posse agora em 2025. Em ambos os momentos, ele cita a invasão. Ele diz: "E enviarei tropas para a fronteira sul para expelir a desastrosa invasão de nosso país. Como comandante em chefe, não tenho responsabilidade maior do que defender nosso país de ameaças e invasões. E é exatamente isso que eu vou fazer. Nós faremos isso em um nível que ninguém nunca viu antes." Então, o negócio é o seguinte, gente. Os imigrantes, eles podem ser a solução. Tem o exemplo dos imigrantes do Haiti, que teve uma cidade, não lembro o nome da cidade agora, que tinha uma cidade aqui que estava... Porque como teve a desindustrialização dos Estados Unidos nos anos passados, né, que eles começaram a produzir tudo na China, teve cidades que eram cidades de indústria, que tinha fábricas, essas coisas, que ficaram muito pobres mesmo, sabe? Ficaram muito sem nada. E o prefeito dessa cidade, ele tinha feito um acordo de levar esses imigrantes haitianos para a cidade para poder fazer a economia crescer da cidade. E estava dando certo. Só que, obviamente, quando você traz muita gente para uma cidade, tinha coisa assim, problema de arrumar casa para todo mundo, o aluguel aumentou, essas coisas, sabe? E as pessoas começaram a reclamar. Mas estava tudo ok, até o Trump dizer que esses haitianos lá nessa cidade estavam comendo os pets das pessoas, os gatos e os cachorros das pessoas. Falou isso no debate presidencial. E aí começou a ter muito ataque, a galera começou a atacar esses imigrantes, eles eram todos legais, tá? E eu acho que o plano caiu. Mas assim, os imigrantes, eles podem ser a solução, sim. Agora, a população, gente, ela muda. Ela muda. O Brasil de 1700 é diferente de hoje, com certeza. A cara das pessoas, sabe assim? Que insanidade é essa? A Unidade de Inteligência dos Estados Unidos alerta que extremistas violentos motivados racial ou etnicamente, que tem uma sigla pela qual são conhecidos, que são os HEINVES, eles são frequentemente influenciados pela teoria da grande substituição para cometer atos de violência. De acordo com um estudo da Rand Corporation,
Uma organização de pesquisas e análise de políticas públicas, esses Renves, esses extremistas, são um movimento descentralizado que reúne indivíduos e grupos que propagam ideologias racistas, antissemitas, ódio contra judeus, xenofóbicas, aversão a estrangeiros, islamofóbicas, ódio contra muçulmanos, misóginas, ódio contra mulheres e homofóbicas, preconceito contra pessoas LGBTQI+. Muitos desses extremistas acreditam na superioridade da raça branca e enxergam a imigração e a diversidade como ameaças, de forma que seu objetivo principal é criar um Estado etnicamente branco, frequentemente recorrendo à violência para alcançar essa meta. Durante o protesto do governo do Texas, que mencionei há pouco, contra as políticas federais de imigração, grupos de pesquisas descobriram que houve uma explosão online da retórica de invasão e também da retórica da grande substituição. Bem pesados e medidos, todos estes grupos estão associados retoricamente a duas grandes teorias racistas: a do genocídio branco, mas principalmente a teoria absurda da grande substituição. Mas de onde veio essa teoria? Veja só, no final do século XIX, uma série de teorias começaram a ganhar força, principalmente entre intelectuais e líderes políticos que viam uma ameaça crescente à identidade e à pureza das nações europeias e ocidentais, especialmente no que diz respeito à população branca. Essas teorias começaram a se espalhar com base na ideia de que a substituição da população branca seria causada pelo aumento da população de outras raças, como africanos e asiáticos, principalmente devido ao crescimento populacional e também à industrialização de países, como no caso a China. Essas teorias elas começaram a se espalhar com base na ideia de que a substituição da população branca seria causada pelo aumento da população de outras raças, como africanos e asiáticos, principalmente devido ao crescimento populacional e também à industrialização de países como a China. Essas ideias estavam ligadas a um conceito muito presente na época, o nacionalismo, que pregava que uma nação deveria ser composta por pessoas de uma única etnia ou raça, além de ser influenciado também pelo racismo científico, que tentava classificar e hierarquizar as supostas raças humanas de acordo com uma provável ou improvável hierarquia. Em 1893, porém, um autor chamado Charles Henry Pearson, ele publicou um livro chamado National Life and Character, em que ele dizia que as chamadas raças superiores, como os brancos, estavam em declínio e seriam superadas por outras raças como as asiáticas e africanas. Pearson, ele acreditava que isso aconteceria porque essas outras raças estavam crescendo mais rápido e em número maior, e no caso da China se industrializando mais rapidamente. O livro de Pearson gerou um grande impacto, pois ele apresentou um alerta sobre o que ele via como uma ameaça à população branca. O seu argumento causou reações internacionais, como as de Theodore Roosevelt, e também a do primeiro-ministro britânico William Ewart Gladstone, que expressaram interesse nesta obra. Em resposta a uma carta de Charles Henry Pearson, Roosevelt responde: "O que ocorre em nossos próprios estados do Sul ao menor sinal de uma guerra racial entre negros e brancos parece-me prenunciar o que ocorreria em uma escala muito maior se qualquer povo negro ou amarelo realmente ameaçasse os brancos. Um movimento insurrecional de negros em qualquer um de nossos estados do Sul é sempre abortivo e raramente acontece, mas qualquer manifestação disso tende a ser acompanhada por alguma atrocidade que imediatamente desperta os brancos para uma fúria de raiva furiosa e terror, e eles sufocam a revolta de forma absolutamente implacável. Da mesma forma, um surto indígena na fronteira significaria até hoje algo próximo a uma guerra de extermínio, pois após um ou dois massacres pelos índios, os homens da fronteira, em retaliação, começariam a matar homens, mulheres e crianças, exatamente como se fossem cruzados, como os soldados geralmente faziam durante aqueles anos sombrios incluídos nas eras da fé." Pearson desafiou a visão tradicional sobre progresso ocidental ao afirmar que as raças negra e amarela estavam em ascensão, impulsionadas pelo crescimento populacional, e no caso dos chineses pela capacidade industrial. Pearson acreditava que as chamadas raças superiores estavam estagnando devido ao declínio da natalidade e ao impacto do socialismo de Estado. Além disso, ele previu que os povos colonizados em breve se tornariam independentes e ganhariam poder político e econômico. Isso foi visto como uma antecipação do processo de descolonização. Essa sua visão sobre a ascensão dessas supostas raças e a ameaça à supremacia branca acabou gerando um grande debate, especialmente em países como a Austrália, onde a política da Austrália branca foi promovida. Inclusive, em 1902, o primeiro-ministro da Austrália, Edmund Barton, ele citou Pearson em seu discurso em apoio à política de restrição de imigração para pessoas não brancas, baseando-se justamente
na previsão de Pearson. Ele disse: chegará o dia em que o observador europeu verá o mundo cercado por uma zona das raças negra e amarela, agora independentes, controlando o comércio e limitando a indústria europeia. Os povos dessas regiões terão frotas nos mares europeus, participando de conferências internacionais e serão aliados nas disputas globais. Eventualmente, essas pessoas se integrarão à sociedade branca, ocupando salões na Europa e até mesmo se casando com brancos. Pearson acreditava que essas mudanças eram muito inevitáveis, mas para muitos representavam uma ameaça ao domínio branco europeu. Essa visão ela refletia os temores de uma perda de status e controle das potências coloniais sobre os territórios subjugados. Essas ideias também ganharam força na França no início do século XX, com pensadores como Maurice Barrès, que acreditava que a imigração e a mistura de raças estavam enfraquecendo o caráter da nação francesa. Barrès defendia a suposta pureza racial e promovia ideias antissemitas, algo que estava muito relacionado a um período de crescente tensão política e social na Europa, especialmente com a chamada questão judaica. Portanto, a teoria da substituição populacional ela começou a se desenvolver nesse contexto de medo, de racismo e de nacionalismo étnico, com a ideia de que a população branca estava sendo ameaçada por outras raças, e que mais tarde seria um conceito amplamente utilizado por grupos de extrema-direita e movimentos Esses supremacistas. filhos da puta quer ir no restaurante indiano, quer comer taco, quer comer burrito, quer tudo. Quer tudo essas coisas, só não quer as pessoas desses países ali, né? Raciais brancos, como foram. Em 1891, o economista e estatístico francês Francis Amasa Walker foi o primeiro a elaborar um estudo detalhado sobre o que viria a ser conhecido como suicídio racial. Esse conceito ele foi popularizado em 1900 pelo sociólogo Edward Ross, que alertou sobre a degeneração dos estados anglo-saxões nos Estados Unidos devido à migração de grupos como chineses e japoneses. Ross ele acreditava que a imigração de povos considerados inassimiláveis deveria ser interrompida para que os anglo-saxões considerados uma raça superior pudessem se reproduzir e manter sua supremacia racial. O conceito de suicídio racial ganhou mais força ainda ao longo dos anos, sendo defendido em discursos e escritos de figuras como Theodore Roosevelt. O livro The Passing of the Great Race, de Madison Grant, que foi publicado em 1916, é um exemplo claro dessa ideia. Ele argumentava que os Estados Unidos... The Great Race, a raça grande. Gente, esses brancos, eles são doentes, cara. Eles não têm cultura, eles só pensam em dominação, controle e dinheiro. Só isso. Eram um país nórdico, povoado por uma raça nórdica superior, mas que estavam em perigo devido ao aumento da imigração de grupos considerados inferiores. O livro ele teve um grande impacto nas políticas de imigração dos Estados Unidos da época. Influenciou leis racistas que restringiam a entrada de imigrantes, especialmente da Ásia e da Europa Oriental. E também, pasmem, de judeus. Não é à toa que o movimento supremacista racial branco Ku Klux Klan tinha como inimigos três principais grupos: judeus, católicos e negros. Em 1920, Luthrop Stoddard, discípulo de Grant e membro da Ku Klux Klan, ele escreveu The Rising Tide of Color, onde ele afirmava que o crescimento populacional das pessoas não brancas representava uma ameaça à supremacia branca. Ele via o aumento dessas populações como um risco existencial para os brancos, promovendo uma ideologia de substituição populacional. Essas ideias baseadas na crença na superioridade racial e no medo da perda da pureza branca, elas tiveram uma forte influência nas políticas de imigração e nos movimentos racistas nos Estados Unidos, na Europa e em outros lugares do mundo. Como, por exemplo, no Brasil. Pois é, a imigração chinesa e africana também foi racializada e proibida no Brasil. Embora a escravidão tenha sido formalmente extinta ou abolida em 1888 no Brasil, a sua prática perdurou por mais tempo, nós sabemos. Em 1890, já no período da República, foi promulgado o Decreto 528 de 28 de junho de 1890, que estabelecia novas diretrizes para a imigração. E eu quero que vocês conheçam esse trecho muito importante de nossa história. Artigo 1º. É inteiramente livre a entrada nos portos da República dos indivíduos válidos e aptos para o trabalho que não se acharem sujeitos à ação criminal do seu país, exceptuados os indígenas da Ásia ou da África, que somente mediante autorização do Congresso Nacional poderão ser admitidos de acordo com as condições que forem então estipuladas. Artigo 2º. Os agentes diplomáticos e consulares dos Estados Unidos do Brasil obstarão pelos meios a seu alcance a vinda dos imigrantes daqueles continentes, comunicando imediatamente ao governo federal pelo telégrafo quando não o puderem evitar. Artigo 3º. A polícia dos portos da República impedirá o desembarque de tais indivíduos, bem como dos mendigos e indigentes. Veja só,
Imigrantes europeus eram aceitáveis, porém africanos e imigrantes da Ásia, chineses, japoneses, não. O Brasil nunca esteve longe da ideia de supremacia racial branca. Durante o período pós-Primeira Guerra Mundial, esta ideia supremacista ela ganhou força e começou a influenciar profundamente os destinos da Europa e do mundo. Durante esse período, o nacionalismo exacerbado, alimentado por disputas territoriais e pela competição por colônias, se entrelaçou com a difusão do racismo científico, que passou a ser a principal estrutura de pensamento dominante. Com isso, o racismo deixou de ser apenas uma ideologia marginal, para se tornar a espinha dorsal das políticas de poder. Na Alemanha, o impacto dessas ideias foi mais visível com o regime nazista. Hitler, por exemplo, considerava o livro The Passing of the Great Race como sua Bíblia, um livro de um teórico racista norte-americano. Esse livro, escrito por Madison Grant, ele defendia a superioridade da raça nórdica e alertava sobre o suicídio racial, um conceito que sugeriria que a raça branca estava em declínio e seria substituída por outras populações como as asiáticas e as africanas. Após a Segunda Guerra Mundial, muitos países colonizados buscaram então a independência, o que levou ao fim dos impérios europeus e ao surgimento de novas nações. Ao mesmo tempo, muitos imigrantes dos antigos territórios coloniais se dirigiram então para as metrópoles europeias. Paralelamente, surgiram movimentos em busca de direitos civis, como os que ocorreram nos Estados Unidos e também em outras partes do mundo. Houve também o fortalecimento dos movimentos estudantis, movimentos feministas e LGBTQIA+. Essas mudanças nas relações de poder, que buscavam maior igualdade, geraram temores de uma suposta ameaça ao domínio da raça branca, alimentando teoria conspiratória sobre o possível genocídio branco. Na década de 70, o tema do medo da substituição racial ele foi retratado de maneira violenta em romances literários. Em 1973, o escritor Jean Raspail ele publicou Le Camp des Santos, O Campo dos Santos, um romance distópico no qual navios cheios de imigrantes da Índia chegam à França, inundando suas costas e anunciando o fim da civilização francesa. A tradução do livro para o inglês o apresenta como um romance arrepiante sobre o fim do mundo branco. Já nos Estados Unidos, em 78, Andrew MacDonald, que era o pseudônimo de William Luther Pierce, ele publicou Os Diários de Turner, uma obra que descrevia uma suposta revolução racial nos Estados Unidos no final do século XXI. Esse livro narra uma fictícia guerra racial liderada por um movimento branco que resulta no extermínio de negros, pardos, judeus. E é isso que é isso, é ficção. Isso é uma ficção, devia ficar ali na ficção. Pessoas consideradas uma ameaça à sobrevivência dos brancos. Ambos os livros refletem o medo de uma perda de domínio branco. Em 2006, a escritora Bat Yeyor, que é uma escritora judia, ela publicou Eurábia, um livro que defende a teoria de que a Europa estaria sendo islamizada devido a uma suposta aliança secreta entre elites europeias e países árabes, resultando na transformação do continente em uma região dominada por muçulmanos. O livro ganhou destaque e influenciou diversos movimentos de extrema-direita. Só para você ter uma ideia, ele foi utilizado como exemplo para justificar o massacre de Utoya em 2011, quando Anders Breivik, em sua carta antes do ataque, fez referência à ideia de Eurábia como justificativa para sua violência. Além disso, o livro se tornou um ponto de referência para vários partidos populistas de extrema-direita, como o Alternativa para a Alemanha e também o Partido pela Liberdade na Holanda, que defendem uma narrativa de proteção da identidade cultural europeia contra o que eles percebem como uma ameaça da imigração muçulmana. Mas sem dúvida alguma, o responsável pela popularização... Ouro, madeira, prata, que eles vieram roubar de nós aqui? Aí beleza, né? Agora as pessoas, quando o país que tu fuderam lá, tem que sair do país porque tá fudido? Aí não pode. Aí não mistura não. A ação recente da grande substituição foi o francês Renaud Camus. Em 2011, Renaud Camus ele publicou o livro A Grande Substituição, que é um livro de influência internacional. E o título deste livro que foi quem deixou a terminologia popular para essas teorias da conspiração demográfica, ou seja, esse pensamento de substituição conspiratório. Ele argumenta que os europeus brancos nativos estariam sendo submetidos a uma colonização reversa por imigrantes negros e pardos, resultando em um evento de extinção cultural e demográfica. Para ele, a grande substituição é muito simples. Você tem um povo e em uma geração tem um povo diferente. Quem diria? Será que eles não pensaram assim em relação aos povos indígenas quando eles chegaram nas Américas? Ele afirma que a identidade específica dos imigrantes seria menos relevante do que o próprio processo de substituição. Ele distingue a assimilação individual que considera possível da coexistência entre civilizações, religiões e sociedades estruturadas, que, segundo ele, não poderiam se misturar sem comprometer sua essência. Além da Europa,
Camus ele vê também sinais desse fenômeno em outros países ocidentais, citando, por exemplo, o aumento do uso da língua espanhola nos Estados Unidos como um indício da substituição étnica e civilizacional. E caso Gente, você não confunde com Albert Camus, né? Que é o escritor, que é outra coisa, tá? não saibam, o inglês não é a língua oficial dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos não existe língua oficial. Embora sua obra tenha pouca disponibilidade e traduções, Agora tem. as suas ideias ganharam força entre grupos de direita e nacionalistas brancos no mundo anglófono, que fala inglês. Na verdade, ele era obcecado com a diminuição da pureza étnica da Europa Ocidental. Camus ele apoia a política ferrenhamente anti-imigrante de Marine Le Pen, de extrema-direita na França. Ele negou, no entanto, que fosse um membro da extrema-direita, dizendo que era simplesmente um dos muitos eleitores que queriam que a França continuasse francesa. Renaud Camus ele defende a ideia de que os europeus brancos nativos estão sendo substituídos por imigrantes não brancos da África e do Oriente Médio, o que levaria à extinção da população branca. Ele argumenta que a imigração muçulmana e as altas taxas de natalidade dessas populações estariam acelerando esse processo. Inicialmente, a teoria da grande substituição não era antissemita nem centrada em judeus, mas rapidamente foi adotada por grupos supremacistas brancos. E esses movimentos a integraram à teoria conspiratória do genocídio branco e a relacionaram ao lema supremacista das 14 palavras. Devemos garantir a existência do nosso povo e um futuro para as crianças brancas. Não à toa você vê esta publicidade aqui na França, agora muito recentemente. Nos Estados Unidos, muitos supremacistas brancos passaram então a culpar os judeus pela imigração de não brancos, incorporando o antissemitismo à teoria da substituição. Esse discurso ele esteve presente, por exemplo, no comício da Unite the Right em 2017, quando manifestantes supremacistas marcharam pela Universidade da Virgínia, entoando frases como "os judeus não nos substituirão" ou "vocês não nos substituirão", em referência direta às ideias de Camus. A teoria da grande substituição tem sido promovida por diversas figuras de extrema-direita na Europa e nos Estados Unidos. Em 2019, Heinz Christian Strache, do Partido da Liberdade da Áustria, ele endossou essa teoria durante sua campanha. O movimento identitário liderado por Martin Sellner na Áustria também a defende ativamente. Marine Le Pen, da extrema-direita francesa, propagou a ideia na política francesa. Nos Estados Unidos, o congressista Steve King expressou apoio à teoria em 2017 ao afirmar que não podemos restaurar nossa civilização com bebês de outra pessoa, uma referência direta à substituição populacional. Em 2018, ele reforçou essa visão em uma entrevista a uma revista austríaca de extrema-direita. Já em 2020, o congressista Matt Gaetz afirmou na Fox News que os Estados Unidos estariam passando por uma tentativa de genocídio cultural, reforçando a retórica conspiratória da substituição promovida pela esquerda. E é algo muito preocupante, porque uma pesquisa de 2022 que foi conduzida pela Associated Press, descobriu que 1 em cada 3 adultos americanos agora acredita que exista a teoria da substituição. E Donald Trump, apenas no seu discurso presidencial, se refere pelo menos 2 vezes na invasão e outras dezenas de vezes sobre esta questão em suas palavras nos últimos anos. E esta teoria da substituição racial, ela é absolutamente equivocada, errada, frágil, justamente por se sustentar sobre um pilar, raça. Raça é uma construção social e não biológica. As pessoas não têm apenas uma ancestralidade genética. E isso é importante considerar, porque quando eles falam de superioridade branca, eles não estão se referindo apenas à cor da pele, mas uma construção social, visto que esses grupos sequer reconhecem pessoas brancas, por exemplo, latino-americanas que sejam brancas, como branco, porque para eles, ser branco é fazer parte deste conceito europeu, eurodescendente. Teve uma coisa aqui nos Estados Unidos que aconteceu, acho que em Nova York, né? Os italianos, quando vieram pra cá, veio muito italiano pra cá, eles não eram considerados brancos. Inclusive, tinha lugar, restaurante, lugares que tinha placa assim, ó, não, italiano não. Então, o italiano nos Estados Unidos, ele conquistou esse lugar de branco, hoje é considerado branco, mas ele conquistou esse lugar, entendeu? Então, realmente, isso que ele está falando é uma coisa cultural, além da cor da pele. Com pouca miscigenação racial, ou seja, uma construção social. Raça não é uma construção biológica. E esse é o ponto de falibilidade absoluta e fundamental que derruba a teoria da substituição racial, porque não existem raças biológicas a serem substituídas. O que existe é uma humanidade em constante contato. E que essas classificações raciais, da qual eu já falei sobre várias delas aqui no canal, e você encontra diversas aulas, você vai perceber a história da criação de cada uma delas. Por exemplo, de ser branco. Essa expressão ser branco, para se referir a pessoas de pele clara, ela só vai nascer no século XVII.
Assistam nossa aula aqui sobre a origem da expressão branco para pessoas de pele clara. Todos os ataques racistas citados aqui nesta aula tiveram em comum a ideia de uma invasão de imigrantes e da grande substituição. O ódio contra imigrantes não é espontâneo nem isolado. Ele é fruto de uma construção histórica e ideológica que há séculos busca justificar desigualdades e hierarquias raciais. Da pseudociência do século XIX às teorias conspiratórias contemporâneas, a supremacia branca ela sempre encontrou novas formas de se adaptar e legitimar a sua violência. O medo da substituição é apenas mais um capítulo dessa longa narrativa, uma ferramenta para dividir sociedades e perpetuar privilégios. No entanto, a história também nos mostra que nenhuma opressão é eterna. Se o racismo se reinventa, a resistência também. O enfrentamento ao extremismo e à xenofobia exige muito mais do que a indignação momentânea, requer memória, ação coletiva e o compromisso de desmantelar as estruturas que sustentam esse ódio. Mas transformar o mundo em um lugar onde a diversidade não seja vista como ameaça, e sim como força. E não se esqueça, tudo tem história, tudo é história. E hoje eu vim contar esta para vocês. Muito obrigada. Que canal bom, né, gente? Que bom, adorei. O vídeo já tá um pouco longo, então não vou comentar muito. Mas é isso mesmo. Isso é um medo absurdo de perda de status. Entende? Por exemplo, na sociedade americana, o branco, ele inclusive, ele é maior número, né, do que os pretos. Então, eles têm essa coisa de tipo... Agora, né, eles elegeram o Trump e o Trump fica protegendo os brancos. O que ele faz? Ele está fazendo mais difícil você contratar pessoas pretas, pessoas né, de outras raças, assim, vamos dizer. Eles estão também dificultando a entrada das mulheres brancas no mercado de trabalho. Por quê? Porque eles querem que as mulheres brancas fiquem em casa fazendo filho. Então, essa moda da thread wife, da esposa tradicional, não sei se vocês já viram, tem um monte de mulher que elas são todas gostosas, perfeitas, e elas fazem, sabe, elas fazem o sorvete do filho, elas que fazem o sorvete, elas não compram pronto, sabe assim? Uma coisa dessa vida, sabe, da família, esse sonho. Então, assim, eles estão dificultando as mulheres brancas de entrarem no mercado de trabalho e também proibindo o aborto, ou seja, vai ter que ter filho. Então, eles estão nessa... nos Estados Unidos, eles colocaram essa ideologia da supremacia branca em políticas públicas. E nos Estados Unidos, a história dos Estados Unidos é cheio disso. De ideologia da supremacia branca colocada em política pública. É isso, na minha opinião, essas pessoas que se identificam com isso, elas não têm nada. É um povo sem cultura, é um povo... Um povo assim, eu tô falando assim, dessas pessoas que se identificam com isso, tá? Essas pessoas brancas que se identificam com isso. É uma galera que não tem muito nada, eles não se interessam, eles não veem beleza no mundo, entendeu? Eles só querem status, dinheiro, eles querem estar por cima, é uma doença, é uma loucura, é uma obsessão por estar por cima. Você já deve ter conhecido uma pessoa assim. E eu fico por aqui. Eu sou a Carol Zócoli Brócoli, se você quiser aprender a fazer stand-up, eu tenho um curso online na Hotmart, o link tá aqui na descrição.